Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra do Dia. E hoje nós entramos aí na sua casa, no seu local de trabalho, talvez através da nossa televisão ou então das nossas redes sociais, e queremos sim que você possa passar o seu dia da melhor forma possível na companhia da Mega TV. E hoje nós estaremos sim trazendo a palavra do Senhor e estaremos sim meditando nas Escrituras e alimentar o nosso espírito, porque o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, você, meu convidado especial, a ficar ligado a este programa para que você possa receber uma mensagem que vai mudar alguma coisa na sua vida. Eu creio nisso, espero que você esteja passando da melhor forma o seu dia na companhia ou na melhor companhia que você poderia ter, que é a Mega TV. Então, hoje nós estaremos tratando acerca de um tema muito importante. O que é mais importante nesta vida? O que é mais importante na sua vida? Então, queremos analisar, porque na vida, na verdade, existem coisas que têm valor, mas existem coisas que não têm preço. Então, em que nós devemos nos focar? Então, você é meu convidado todo especial para juntos examinarmos as Escrituras, a palavra do Senhor, e assim nós estaremos sim caminhando na mesma direção e no mesmo entendimento da palavra do Senhor. Então, fique ligado ao nosso programa hoje e espero que você convide pessoas, possa chamar aqueles amigos que estão em casa, já que nos encontramos neste momento numa situação desta pandemia, a Covid-19. Então, eu costumo dizer, não saia de casa, fique em casa, não deixe que a Covid te convide. Então, fique em casa e fique na companhia da Mega TV. Então, hoje nós estaremos sim também entrando a este momento de oração. Eu quero convidar a você para fechar os seus olhos, ative a sua fé, permita que Deus possa operar, agir na sua situação, pois eu sei que aqui a fé é o único ingrediente que agrada ao Senhor, é aquilo que faz Deus se mover. Então, se você usar a sua fé, você verá claramente o agir de Deus, a manifestação de Deus sobre a sua situação. Então vamos juntos ao momento de oração e estaremos dando continuidade ao segmento ao nosso programa. Feche seus olhos e estamos falando com Deus. Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido a este dia, por nos ter dado forças para nos levantarmos. Este dia, Senhor, que comece, nós entregamos nas tuas mãos e pedimos, Senhor, a tua manifestação. Que ainda, Senhor, neste momento, nesta manhã, ó Deus, permita que a sua presença possa se manifestar. Que ela seja notória naquela pessoa que se sente solitária. Pai, venha visitar o teu povo, venha abençoar, venha abrir portas. Que neste dia o Senhor possa estender a sua mão e operar em cada vida. E naqueles que crê, o Senhor possa operar o impossível para a honra e glória e exaltação de Jesus. Seja a resposta neste dia para aquele que busca uma solução da parte do Senhor. Oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Então, desta feita nós estaremos indo a um curto intervalo. Vamos sim acompanhar este louvor e voltamos já com a palavra do Senhor. Come on, somebody make some noise for Jesus! No man gihamba,
entramos em sua casa com muita energia, dando muita força para você que está na companhia da Mega TV, e esperamos que você possa continuar assim no restante do dia, seja no seu local de trabalho, você que tem acesso à nossa televisão, nós que estamos sim em quase todas as plataformas, estamos na StarTime e também nos encontramos sim na TMT e também na TV Cabo. E brevemente nós estaremos também nas restantes plataformas e também você pode sim nos encontrar no nosso Facebook, no Instagram e também no Twitter. Então, fique ligado, basta apenas acessar a Mega Rádio e Televisão SA. E também você pode subscrever-se no nosso YouTube e assim você pode ativar todas as notificações e acompanhar toda a programação que é trazida somente para você. Então, você não pode ficar ou desligar-se deste que é o canal que vem trazer uma nova abordagem da televisão aqui em Moçambique. Então, neste momento, nós estaremos indo, sim, à palavra do Senhor. Esta palavra que não pode faltar no seu dia. É por isso que esta televisão faz questão de trazer este programa para que você possa ser preenchido. E aqui você tem o melhor que a televisão pode trazer para si. Então, vamos, sim, à leitura da palavra do Senhor. E estaremos meditando nas Escrituras, aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 12. E assim se lê a palavra de Deus. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei um coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu. E este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Palavra do Senhor. Eu sei que para algumas pessoas esta leitura pode soar meio que estranha, mas importa que você preste atenção na palavra que estaremos trazendo para você, e assim você poderá entender qual é o intento desta mensagem, qual é o propósito de nós trazermos esta passagem, qual é o ensinamento que queremos trazer para todos vocês. Então, o que é mais importante na nossa vida, nesta vida? Olha, a Bíblia, ela nos ensina que devemos aprender ou buscar de Deus sabedoria para contarmos os dias da nossa vida. Olha, Deus é um Deus eterno. Ele não tem dias de nascimento ou de morte. Ele não morre, ele vive para todo sempre. A palavra do Senhor, ela nos ensina que o nosso Deus, ele existe desde a eternidade e ele vai continuar a existir para toda a eternidade. Então, mas o homem que foi criado pelo homem, por Deus, neste caso, nós podemos perceber que o homem tem os seus dias de vida aqui na terra. A palavra do Senhor, ela nos ensina que devemos ter sabedoria da parte de Deus para valorizarmos os nossos dias terrenos. Olha, você pode até viver
a 120 anos, você pode até viver 100 anos, 80 anos, mas importa que você saiba ou perceba que, na verdade, este tempo é tão curto diante da vida ou diante de Deus. Para Deus, 80 anos é só mais um tempinho que passa. Então, é importante que você viva a sua vida, mas valorize cada dia, cada tempo que o Senhor te dá para que você continue respirando, continue fazendo as suas obras. E isto é de extrema importância. Quando você vive a sua vida sem contabilizar, valorizar os dias da sua vida, você corre o risco de viver para morrer. Mas, na verdade, você não veio a este mundo para morrer. Você não nasceu para morrer. Então, você não pode ser apenas uma pessoa que está neste mundo, mas não sabe qual é a razão da sua existência aqui nesta terra. Então, a palavra do Senhor, aqui no livro de Eclesiastes, nós encontramos a história ou as declarações de alguém que teve experiências na vida. A Bíblia fala que Salomão, este que foi rei de Israel, este que reinou em Jerusalém, ele deixou muitos escritos, deixou algumas coisas que aconteceram na sua vida. Ele teve experiências nesta vida, ele foi uma pessoa sábia. A Bíblia diz que antes dele não existiu alguém com tamanha sabedoria. Então, nós precisamos perceber que é importante nós aprendermos com aqueles que são sábios. Costuma-se dizer por aí que Deus, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar sabedoria com os sábios, porque aquele que anda com os sábios, sábio também se tornará. Então é muito importante, é fundamental que você aprenda com aquele que já aprendeu. Então a palavra do Senhor, ela fala da história da vida de Salomão, o rei Salomão, que estava governando sobre Israel, e a Bíblia fala que ele traz esta palavra. E ele diz: eu, o pregador, fui rei em Israel, sobre Israel, em Jerusalém. Então, este rei, ele estava governando. Olha, o que mais me admira neste tempo é que nós encontramos pessoas que estão em certas posições em suas vidas, pessoas que estão em posições altas, mas a diferença que eu consigo notar aqui é que algumas pessoas só estão na posição, mas não têm a humildade de poder descer um pouco para analisar algumas coisas acerca desta vida. Pessoas que vivem uma vida inconsequente. Por isso que nós temos pessoas poderosas oprimindo aqueles que não têm poder. Nós temos pessoas que estão acima, tirando das pessoas que estão abaixo aquilo que elas não têm. Então, nós encontramos aqui este rei Salomão. Salomão, que foi um rei excelente. Ele foi um rei de paz. Foi um rei que viveu todo o seu reinado. Ele estava envolvido. Ele teve paz. Deus lhe deu paz sobre os seus inimigos. Então, isto porque ele se destacou, foi alguém que buscou coisas diferentes do que os outros reis buscaram. Razão pela qual, quando Deus aparece para Salomão e pergunta a Salomão: o que você deseja que eu te dê? E Salomão simplesmente disse ao Senhor: eu não desejo riquezas, eu não desejo tantas coisas, mas o que eu quero é sabedoria para governar esta nação, para governar o seu povo. Então, no coração de Salomão havia um desejo de servir as outras pessoas. Então, nós temos sempre que perceber que nós fomos trazidos nesta vida para servir aos outros. Não importa em que situação você se encontre. Você pode até ser um líder, mas se você for um líder servo, você será um líder honrado, será um líder respeitado. Todas as pessoas vão olhar para você e vão achar o valor que você tem. O nosso valor não está em nós oprimirmos ou subjugarmos as outras pessoas, mas quando nós lideramos como servos, nós estamos na posição acima, mas para servir aos outros, então, na verdade, nós seremos pessoas
honradas. E a palavra do Senhor continua falando aqui. Salomão, este que era rei, ele diz que eu apliquei o meu coração a buscar sabedoria. Ele nos mostra que, aquilo que ele fazia, ou seja, Salomão, ele ocupava o tempo da vida dele esquadrinhando, examinando a respeito da vida, a respeito da sabedoria. Olha, o que mais importa nesta vida não é apenas você ter ou acumular as coisas desta vida. A Bíblia fala que Salomão fez grandes obras. Ele fez palácios, jardins, construiu muitas coisas para si mesmo, mas depois dele ter construído essas coisas todas, ele descobriu que tudo isto era vaidade. Então, é vaidade sim, porque você vive para acumular as coisas que você não vai levar após a sua morte. Então, é importante você perceber o que mais importa nesta vida. O que mais importa não é você simplesmente viver trabalhando, sendo escravo do dinheiro, mas você não sabe valorizar as pessoas. Olha, estamos num tempo em que parece que as coisas têm mais valor que as pessoas. Parece que o dinheiro passa a ter mais valor que a família. As pessoas vivem sendo escravas do dinheiro, sendo escravos do trabalho. Eles trabalham toda a sua vida e não têm nem sequer um tempo para desfrutar com a sua família. Então, amado telespectador, este é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós procurarmos perceber o que mais importa nesta vida. Eu vou colocar este tema como se fosse uma pergunta. O que mais importa na sua vida? O que você coloca como prioridade? O que você coloca na sua vida? O que existe na sua vida como algo que tem mais valor que as restantes coisas? Será que você tem valorizado apenas o trabalho? Eu não digo que você não deve valorizar. Eu não digo que você não deve valorizar o dinheiro. Mas você precisa colocar as coisas, cada coisa na sua vida, no seu devido lugar. Olha, você não pode viver a vida só para trabalhar. Você deve também ter um tempo para descansar, para repousar, para desfrutar desta vida. Porque Deus pode ter reservado para si, não sei, 120 anos, 100 anos, mas importa que você possa também desfrutar da vida. Não viva sendo escravo do trabalho, sendo escravo do dinheiro. Você deve saber separar tempos. A Bíblia diz que Deus, ele criou os céus e a terra. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus fez toda a sua obra, a Bíblia diz que no sétimo dia descansou o Senhor. O descanso não é porque Deus estava cansado. Deus queria desfrutar, queria olhar as coisas que ele havia feito. Então, é importante que você saiba ter prazer nesta vida. Saiba viver, não apenas sobreviver. Há muita gente que vive de trabalho e não está a viver. Então, é importante que você, amado telespectador, possa saber o que é mais importante, o que mais importa em sua vida. Então, a palavra do Senhor, no capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 3, Salomão diz: eu apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, Salomão, sendo rei, mesmo sendo rei, ele se importava em aprender. Ele se importava em buscar saber o que é mais importante nesta vida. Ele queria entender os mistérios da vida, os segredos da vida. Talvez seja por isso que ele se tornou o rei mais rico da sua época. A Bíblia fala que não haveria nem depois dele alguém que fosse tão rico como ele. Eu não sei quem é a pessoa mais rica nesta geração, neste tempo, neste século, mas a palavra do Senhor diz que nem antes nem depois. Significa que o rei Salomão, ele era extremamente rico, ele era riquíssimo. Então é importante que você entenda que o que mais conta na vida não é apenas
não são apenas as coisas que você tem na sua vida, não são as coisas, os tesouros que você acumula. Existe alguma coisa mais importante acima das coisas que nós temos hoje. É por isso que nós não temos, nenhum homem sente satisfação com as coisas que possui. As pessoas têm a tendência sempre de dizer, olha, se eu tiver isto, eu serei muito feliz. Mas quando elas alcançam, elas descobrem que ainda não acharam a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Olha, quando você sonha em ter um bom emprego, no dia que você alcança esse objetivo, quando você alcança esse sonho, então você descobre que ainda o vazio está lá no seu coração. Ainda falta alguma coisa para que você se sinta completo. Então, existem coisas que aparentemente na nossa vida, elas vêm para nos completar, mas quando elas chegam na nossa vida, nós podemos perceber que não há satisfação em coisa alguma nesta terra. É por isso que nós trazemos esta palavra, para mostrar a você que existem coisas nas quais você deve ocupar-se. Olha, você é uma pessoa que trabalha muito bem, você é uma pessoa que luta pela sua vida, pela sua prosperidade, para cuidar dos seus familiares. Tudo isto é muito bom, mas não termina aí, porque você não veio nesta vida apenas para trabalhar. Você não veio nesta vida apenas para acumular riquezas ou dinheiro. Não, você veio para viver. E viver não se resume apenas no trabalho, não se resume apenas no dinheiro, mas a vida, ela está acima dessas coisas. Você tem que aprender com a vida. Você deve ser uma pessoa preparada. A Bíblia diz que o versículo 13, a parte B, diz que essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Deus quer exercitar o homem. Em outras palavras, Deus nos coloca o desafio de buscarmos a sabedoria, de buscarmos o entendimento, de buscarmos o conhecimento. Olha, o conhecimento, a sabedoria, elas valem muito mais do que dinheiro. As pessoas pagam pela sabedoria. É por isso que até as pessoas, quando vão a alguma entrevista de trabalho, vão se candidatar para um certo cargo, você vai perceber que os homens dos recursos humanos, ou os donos das empresas, sempre procuram alguém que tenha a sabedoria necessária para acrescentar valor aonde quer que elas venham a trabalhar. Então é importante que você perceba que Deus não te colocou aqui para você apenas ser escravo do dinheiro, ser escravo das riquezas. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que não devemos acumular riquezas terrenas, aonde a ferrugem corroe, os ladrões roubam. Então você pode acumular e amanhã você perder tudo que você possui. Mas se você é uma pessoa que busca sabedoria, assim como o rei Salomão, ele ocupava o seu tempo, parte do seu tempo, para buscar aprender, para buscar crescer, para buscar ter conhecimento, para ter a sabedoria. É por isso que pessoas, reis e rainhas saíam das suas nações só para ouvir a sabedoria de Salomão. Significa que você tem que ser alguém que quando abre a sua boca, as pessoas desejem ouvir o que você tem para dizer para elas, por causa da sabedoria. Então, você deve acumular sabedoria, você deve buscar essa sabedoria, você deve buscar conhecimento, esquadrinhar, procurar informar-se. Olha, este é tempo de termos pessoas informadas, pessoas que têm entendimento, que têm sabedoria, e isto não é algo que você deva desvalorizar, mas você precisa buscar a sabedoria, porque a sabedoria pode te exaltar. A Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria e o conhecimento, o entendimento e guardá-los no nosso coração, porque esta mesma sabedoria, ela tem capacidade para nos exaltar. A sabedoria, ela honra a quem a busca. Então, você deve buscar a sabedoria. Olha, Deus fala aqui nesta palavra que por que motivo Deus
Ele nos dá este encargo de nós, esse trabalho, essa tarefa de buscarmos a sabedoria. Ele quer nos exercitar. Ele quer que nós sejamos pessoas com experiência, com conhecimento de causa. Você não pode ser alguém que vive sem experiência. É por isso que para as pessoas que saem da faculdade, quando vão ler o jornal, poderão encontrar ali uma vaga X para um cargo X, e esta pessoa deve ter estas qualificações e tanto tempo de experiência. Então, você não pode viver sem experiência. Não importa se você está dentro de uma faculdade. É tempo de buscar experiência, buscar sabedoria, conhecimento. Olha, o meu apóstolo costuma dizer que as pessoas... ou seja, você quando vai à faculdade, você vai buscar informação. Mas a própria formação, a experiência, você que deve procurar adquirir no meio deste curso, no meio desta jornada. Então é muito importante que você saiba distinguir a sabedoria e a informação. Então, estas são coisas bem distintas. Você precisa ser uma pessoa que se dá tempo para esquadrinhar, para examinar, para se informar, e não apenas ser uma pessoa que acumula informações que não sejam úteis para a sua vida. Então, amado telespectador, é tempo de você perceber por que razão Deus, Ele te traz esta palavra. Ele diz que quer que você seja exercitado. Deus quer que você seja preparado. Deus quer e deseja que você seja alguém que não anda desprevenido. Você não pode ser uma pessoa que vive nesta vida, só anda por andar, vive por viver. Não, você não está vivendo, está sobrevivendo, está acompanhando as outras pessoas que estão vivendo nesta vida. Um dia eu disse para um certo senhor, era dono de uma empresa, eu disse, olha, o senhor trabalha muito, eu sei que você deseja viver uma grande prosperidade e crescimento na sua vida, mas deve-se dar tempo para repousar, para descansar. Olha, o descanso é algo muito importante. Quando eu falo de descanso, não estou falando de você arrumar as malas, fechar a empresa, não. Você precisa se dar tempo para viver a vida também. Porque você não tem duas vidas, você tem uma única vida. E é esta vida, é neste tempo que você deve fazer todo o seu trabalho. Você deve desfrutar esta vida aqui. Então, você precisa perceber, é claro que nós temos a vida futura. Após nós termos passado desta vida, nós vamos ter uma vida melhor que esta, claro, mas existem coisas que você não vai levar para os céus. Há coisas que você precisará viver aqui, a alegria desta vida. Você precisa se alegrar na vida que Deus tem te dado aqui na terra. Porque se você não souber valorizar esta vida, como você vai valorizar a vida futura? Então, você tem que ser uma pessoa preparada. E a palavra do Senhor continua aqui, Salomão dizendo, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, ok? E aflição de espírito. Então, aqui nós percebemos que Salomão, ele conseguiu decifrar o mistério da vida. Qual é o mistério da vida? É que tudo quanto as pessoas buscam não passa de vaidade, não passa de aflição de espírito. As pessoas estão preocupadas com coisas que não são realmente valorosas. As coisas que não são mais importantes na sua vida são as coisas que levam as pessoas a ficarem muito ocupadas nela. Você vai perceber que as pessoas querem acumular riquezas. Elas querem acumular coisas nessa vida, tesouros dessa vida. Mas a palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam. Veja só, a Bíblia não está dizendo que você não deve prosperar, não deve enriquecer, mas o mais importante é o que você faz com o que você tem. Eu costumo dizer, é importante valorizar as coisas que nós temos. E valorizar as coisas que nós temos é mostrar para essas mesmas coisas que tudo isso, todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a prosperidade
deve ser para nos servirmos dela para fazer o bem para o nosso próximo, para fazer o bem para a nossa família. Olha, você não pode ser alguém que vive sendo escravo das coisas. Você não pode ser escravo do dinheiro. Você deve tornar ou transformar as suas riquezas, os seus bens, em coisas para te servir, para você fazer o bem para as outras pessoas. Mas a palavra do Senhor continua aqui, no versículo 17, ele diz, falei, apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vi a saber que também isso era aflição do espírito. Então, você percebe aqui na colocação do rei Salomão, ele está querendo mostrar que nós, muitas vezes, estamos correndo atrás do vento. E tem muita gente vivendo atrás do vento, correndo atrás do vento. Você não pode correr atrás daquilo que depois vai desaparecer. Olha, quando você partir deste mundo para outra vida, as pessoas que ficaram, elas vão se lembrar de você de que forma? Que lembranças as pessoas terão de você? As pessoas vão dizer, mas é alguém da nossa família que foi embora e simplesmente foi embora. Não, mas se você é alguém que viveu para acrescentar valor às outras pessoas, à sua família, você viveu para cuidar dos seus, quando você partir, as pessoas irão chorar lágrimas de verdade, porque saberão que perderam alguém que é valioso. Mas existem pessoas que vão partir desta vida para outra e algumas pessoas vão dizer que alívio, porque era uma opressão. Então você não pode ser um opressor, você não pode ser alguém que vive oprimindo as pessoas, desprezando as pessoas. Valorize as pessoas e não as coisas. Busque, a Bíblia diz no versículo 20, em Mateus 6, a Bíblia diz, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Veja só. Porque a palavra do Senhor sabe que se você viver acumulando coisas na terra e não valorizando as pessoas, não fazendo bem com aquilo que você possui, o que vai acontecer é que você chegará no céu. Se for para o céu, você vai chegar e não terá uma recompensa diante do Senhor. Então, nós devemos ajuntar tesouros nos céus. Pastor, o que significa isso? O que esta palavra tem a ver comigo? Olha, Deus quer que você entenda que enquanto você viver, procure fazer o bem às outras pessoas. Você deve viver em amor, deve viver em paz com as pessoas. Procure sempre fazer o bem com aquilo que você possui. Olha, se você é uma pessoa que tem propriedades, tem bens, tem riquezas, faça com que essas riquezas tenham valor, valorize, ajudando as pessoas à sua volta, ajudando a sua família, contribuindo para o bem, contribuindo para a sua sociedade. Então, Jesus, ele veio nessa terra para fazer o bem. Então, ele veio nos ensinar para que nós viemos nesta vida. Por que nós estamos vivendo? Não viva apenas para morrer. Não viva contando os dias para desaparecer. Olha, você precisa deixar o seu legado aqui na terra. Porque o que mais importa não são as coisas, mas o que mais importa são as pessoas. Mas além disso, é importante você perceber a palavra do Senhor. Ela diz aqui no livro de Mateus 21, 6, 21, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso... Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A minha pergunta, amado telespectador, aonde está o teu coração? Será que o teu coração está nas riquezas desta vida? Será que você vendeu o seu coração ao dinheiro? Será que você tem vendido o seu coração a riquezas, a propriedades, a coisas desta terra apenas? Olha, você precisa colocar o seu coração em Deus. Você precisa colocar o seu coração no Senhor. Quando você coloca o seu coração em Deus, então você vai valorizar as pessoas à sua volta. Você vai valorizar as coisas que você tem, não se tornarão senhores da sua vida. Você precisa tirar coisas do seu coração e colocar Deus no seu coração. E colocar também
ao seu próximo, o amor ao seu próximo. Este é o segundo mandamento. A palavra do Senhor, ela nos dá 2 grandes mandamentos que resumem todos os 10 mandamentos. Primeiro, amar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Olha, com todas as suas forças. É assim que você deve amar ao Senhor. Significa que você não ama Deus da boca para fora. Você não ama Deus só de coração. Quando a Bíblia fala com todas as suas forças, significa que com tudo quando você produz com suas forças, também você deve continuar a amar ao Senhor. E as pessoas têm sempre esta tendência de amar ao Senhor só de boca para fora. É fácil você ir para a igreja e chegar a dizer que ama a Deus e cantar, louvar ao Senhor, chorar, mas quando chega o momento de você tornar isto uma realidade com os seus bens, aí sim você pode demonstrar o seu amor, não por palavras, mas por obras. Então, quais são as obras que você tem realizado? Porque há obras que você vai realizar aqui nesta terra e você estará acumulando tesouros lá no céu. Quando você ganha almas, quando você cuida das outras pessoas. Jesus, ele disse, quando vocês vierem naquele dia, vocês dirão, eu direi, bem-vindos ao descanso eterno, porque eu estive preso e vocês vieram me visitar. Eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive nu, mas vocês me deram de vestir. Significa que quando você... E Jesus ainda disse, quando vocês fizerem isto para os pequeninos, para as outras pessoas, para o vosso próximo, vocês estão fazendo para mim. Em outras palavras, quando você faz o bem para o seu próximo, você está acumulando riquezas, tesouros nos céus. Você está preparando a sua recompensa nos céus pelas suas boas obras. Aquilo que você faz. Olha, as nossas obras não garantem a nossa salvação, mas as nossas boas obras, elas garantem a nossa recompensa nos céus. Então não pare de fazer o bem. Você não pode cessar de fazer o bem ao seu próximo. Olha, você precisa ouvir Jesus naquele dia dizer, venha, seja bem-vindo, meu filho ou minha filha, ao descanso eterno. Por quê? Porque eu estive com fome e vocês me deram de comer. Quando você dá de comer a alguém que está com fome, você está acumulando riquezas. Quando você ajuda alguém que está necessitado, você está acumulando riquezas. Então, acumule riquezas, tesouros nos céus, pelas boas obras que você for a realizar. Não vive apenas para acumular riquezas aqui nesta terra, mas importa que você também possa acumular riquezas no tesouro celestial. Então, tudo quanto nós fazemos de bom está sendo anotado nos céus. Isso tem algum valor diante de Deus. Por isso que você não pode ser alguém que tem uma visão limitada. Você não pode ter apenas visão terrena. Existe uma visão terrena, mas existe também a visão celestial. Olha, muitas pessoas cometem o erro de ter uma vida de só acumular tesouros na terra, porque não tem visão celestial. Você precisa entender que você é um ser espiritual e que um dia você vai comparecer diante do Senhor. Olha, eu gostava de, nas próximas edições, eu quero trazer algum ensinamento acerca da escatologia, acerca da doutrina das coisas futuras, para que você esteja preparado para aquilo que vai acontecer. Eu creio que numa dessas edições que vem, nós estaremos falando do tribunal de Cristo e também do trono branco, do grande tribunal de Deus, onde toda a humanidade vai comparecer diante de Deus. Olha, todos nós vamos ter um dia de julgamento diante do Senhor. As nossas obras contam sim. Aquilo que você faz de bem ou de mal, tudo isso será revelado. A Bíblia diz que tudo quanto está no oculto será revelado na luz. Então, a luz serve para revelar as coisas escondidas. Então, não viva uma vida pensando que a sua vida é uma vida inconsequente. Seja por palavras, seja por obras. Faça o bem e Deus ele vai te recompensar. Acumule não apenas tesouros na terra, mas procure acumular tesouros nos céus pelas boas obras que você estará realizando aqui na terra. Então vamos sim a um curto intervalo e depois do comercial voltamos sim para dar a conclusão desta mensagem. Não saia daí e voltamos já. Mega TV.
Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes, extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Mega TV. Estamos de volta. É isso aí, amado telespectador. Voltamos sim para dar a conclusão, então, a continuidade do nosso programa. E deste tema que eu acho que é pertinente, que você também examine a sua vida, porque você não pode viver apenas para acumular riquezas na terra, mas também precisa ter a visão celestial. A nossa vida não termina no trabalho que nós temos aqui. A Bíblia diz que Deus nos deu este trabalho de examinarmos, buscarmos a sabedoria, o conhecimento, a ciência, para podermos nos exercitar, termos experiências. Sim, na verdade, tudo isto é bom, mas importa que você entenda o que é mais importante. O que mais importa na vida? Será que o que mais importa na sua vida seja apenas trabalhar, seja apenas construir impérios, ter riquezas, prosperidade e não fazer o verdadeiro bem? Porque fazer o bem, na verdade, é quando nós temos essas coisas todas e usamos-nos disto para poder fazer o bem para as outras pessoas. Fazemos o bem também para nós. A Bíblia nos ensina que devemos desfrutar, gozar desta vida. Eclesiastes fala muito disso, que devemos gozar a vida na nossa mocidade. Ou seja, no tempo em que Deus te dá de vida aqui na terra, você deve também gozar a vida. Gozar a vida não significa ter uma vida sem limites. Não significa que você deve viver sem consequências. E eu dizia antes do intervalo que nós todos vamos comparecer diante do Senhor. E eu prometo sim trazer uma mensagem para podermos falar das coisas futuras. Você que quer aprender, quer entender como é que na verdade as coisas vão acontecer. Quando Jesus vier levar a sua igreja, quem poderá ir para os céus e quem, na verdade, não poderá ir. E quando é que nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, o grande trono branco? Então, nós
precisamos sim aprender da palavra do Senhor. E é por isso que eu quero dizer, alertar a você, a não viver apenas para as coisas, mas viver para as pessoas. A não viver apenas para fazer o bem somente para si. Isso se chama egoísmo, egocentrismo. Nós não podemos ser egocêntricos. Devemos sim procurar cumprir o mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, você quando ama o próximo, quando você tem alguma coisa, você quer o bem que você deseja para si mesmo, você vai desejar para outra pessoa e fará o bem, com certeza, para o seu próximo. Então, você que tem abandonado sua família, simplesmente porque você é uma pessoa que está bem colocada na sociedade, eu quero pedir humildemente que você também possa se lembrar dos seus. Lembre-se das pessoas que estão necessitadas. Lembre-se das pessoas que você pode ajudar. A Bíblia diz que quando nós, estando em nossa condição, fazer o bem e nós não fazemos, nós cometemos pecado. Então, você não pode viver acumulando este pecado. Você não pode fechar o seu coração. Talvez você me diga, pastor, eu já ajudei as pessoas, mas as pessoas querem sempre tirar proveito. Então, vigia. Você tem que ser sábio. É por isso que Salomão fala de buscar sabedoria. Essa sabedoria que você tem é para ser usada. É para te beneficiar e te proteger das outras pessoas. Das pessoas que buscam tirar de você o que você não pode dar para elas. Olha, é importante que você faça as coisas com sabedoria e com entendimento. Então, busque a orientação de Deus. E a orientação de Deus para a sua vida é que você não pode desistir de fazer o bem por causa do mal que as pessoas te fazem. Você precisa continuar a fazer o bem para o seu próximo e acumular tesouros nos céus. Muitas pessoas, amado telespectador, elas têm fechado o seu coração e não têm deixado de acumular riquezas nos céus. Já não fazem bem, mesmo na igreja. Quando você está lá na igreja, você acha que, talvez por algum conhecimento que você tem, acha que você não deve ajudar. Então, não pare de ajudar. Não pare de fazer o bem. Faça o bem, porque enquanto você estiver fazendo o bem, você estará acumulando tesouros nos céus e não apenas aqui na terra. E faça com que tudo que você possui aqui nesta terra possa ser valorizado por ajudar o seu próximo, ajudar os seus familiares. E isso fará de você uma pessoa de muito valor. Então nós queremos sim terminar esta mensagem mostrando a você o que está descrito aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 18, diz que porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta também em trabalho. Então veja aqui, amado telespectador, quem cresce na sabedoria vai se enfadar, mas também quem cresce em conhecimento, ciência, terá muito trabalho. Então, significa que buscar sabedoria e conhecimento, isso vai fazer você também trabalhar muito, vai fazer você ser excelente na vida. Mas não se esqueça que, acima de tudo, você deve ter Deus na sua vida. Você tem que ter Jesus no seu coração. Você deve, sim, valorizar as pessoas e não as coisas. Porque se você apenas valoriza as coisas e não valoriza as pessoas, não valoriza o amor ao próximo, o amor a Deus, então você é um escravo nesta terra e você não será uma pessoa feliz. Mas se você é uma pessoa que sabe conviver com o seu próximo, sabe amar o seu próximo, sabe fazer o bem, você vai viver em paz. E se você tem Deus no seu coração, Ele vai trazer paz na sua vida. Foi Jesus quem disse: a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo vos dá. Porque a paz de Jesus, ela passou do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Ele teve que ser crucificado, ele sofreu, foi humilhado para que você não fosse humilhado. Então, que você possa aceitar este convite de colocar a coisa mais importante no seu devido lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e coloque as pessoas
as outras pessoas, o amor ao seu próximo também em segundo lugar. E isso fará de você uma pessoa feliz e você vai desfrutar e vai gozar desta vida. E Deus, Ele vai prolongar os anos da sua vida aqui nesta terra. E que você seja abençoado e que o Senhor possa prosperar a sua jornada terrena e que você, na verdade, valorize as pessoas e não as coisas. E que Deus possa estar em primeiro lugar na sua vida. Então, eu quero me despedir de todos vós na esperança de que esta mensagem possa achar melhor lugar e melhor atenção da sua parte e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero convidar a você a continuar ligado ao programa que vai seguir, que vem a seguir, e que Deus abençoe a sua vida neste dia e que você passe na melhor companhia. Sim, eu estou falando sim da presença de Deus, mas também estou falando sim desta que é a Mega TV, que é a melhor companhia que você pode ter na televisão moçambicana. Que Deus abençoe a sua vida e prometemos voltar amanhã. Assista a repetição deste programa pontualmente às 0 horas. Deus abençoe a todos.